consolando todos os familiares. Amém? Pai amado, louvado seja o teu santo nome. Senhor, nós pedimos neste momento que o Senhor esteja, Pai, agindo ali, Senhor, através do teu Espírito Santo, que pode trazer todo o consolo, toda a paz, ó Deus, ao coração da Sônia, Deus, de todos os familiares ali, que eles possam, ó Deus, nesse momento ser tocados, ó Deus, com a tua presença, sentir o teu amor, sentir a tua paz, sentir o teu cuidado, Senhor. Isso nós pedimos na autoridade do nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, para mim é mais um privilégio nesta manhã de poder estarmos reunidos aqui e o Senhor nos privilegiou em poder trazer a palavra. Eu gostaria que esse tempo agora, ele continuasse como um tempo devocional das nossas vidas. Nós tivemos oportunidade de louvar ao Senhor, nós tivemos oportunidade de estar orando, e eu não sei, né, se você nesta manhã teve a oportunidade ou não de fazer um devocional, mas eu gostaria que esse tempo fosse um tempo de devocional. Um tempo que nós falamos com o Senhor e um tempo que nós podemos ouvir a sua voz. Sempre quando nós estamos fazendo um devocional, nós primeiro falamos com Ele. Nós tivemos um tempo de falar com Ele e eu gostaria que você estivesse falando com Ele agora. Senhor, eu quero ouvir a sua voz. O Senhor fala através da sua palavra. E nessa manhã, nós estaremos refletindo sobre a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela fala segundo as nossas necessidades. Ela sempre fala segundo as nossas necessidades. Eu não sei qual é a sua necessidade nessa manhã, mas eu sei que o Senhor há de falar, porque não é a minha palavra. Nós vamos refletir sobre a palavra do Senhor. Senhor, estamos reunidos aqui em Teu nome, reunidos como a Tua igreja, Senhor, nesse propósito de cultuarmos ao Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado por esse tempo, obrigado, Deus, pelo privilégio que nós temos. Espírito Santo, obrigado, porque Tu faz presente no meio de nós. Nós pedimos que nos ajude agora no entendimento da Tua palavra. Abra a nossa mente, abra o nosso coração, para que nós possamos entender o que o Senhor tem a falar através da Tua palavra nesta manhã. Isso é o que nós pedimos no nome de Jesus. Nós vamos ler hoje um trecho da palavra que está em João, no capítulo 2. Eu pediria que você deixasse sua Bíblia aberta, seu aplicativo aberto, e fosse acompanhando comigo a sequência da palavra. Normalmente, nas últimas vezes que eu tive a oportunidade de ministrar, nós ministramos sobre o Evangelho de Marcos, alguns trechos, e hoje o Senhor me trouxe uma reflexão através do Evangelho de João. Para você que está iniciando, muitas vezes, a caminhada da fé, são 2 livros que eu recomendo dos Evangelhos, 2 livros que amo todos, mas dos Evangelhos, 2 livros que eu amo é Marcos e João. Cada um tem uma inspiração, cada um tem a mensagem do Senhor, cada um fala de uma forma, mas esses 2 livros falam muito ao meu coração. O Evangelho de João, ele tem um objetivo. Quando nós lemos o Evangelho de João, nós percebemos que os primeiros 11 capítulos do Evangelho, ele trata sobre sinais. Inclusive, esse livro é
comumente chamado de, os capítulos, o livro dos sinais, João de 1 até João 11. Na sequência do livro, é o livro da glorificação. Então nós temos a oportunidade de ver diversos sinais que Jesus manifestou. E o Evangelho de João ele tem um objetivo. Quando nós lemos João 20, 31, não precisa ler, eu vou estar lendo aqui para vocês. A palavra fala: porém, estes foram registrados para que vocês creiam em Jesus e, crendo, tenham a vida eterna. Quando você ler o Evangelho de João, tenha isso em mente. João se dedica aos sinais. João fala que os sinais que Jesus realizou, ele eram tantos que não dariam para compor dentro de um livro. Mas esses sinais que João fez questão de registrar, eles são para que nós venhamos a... Vamos lá. Os sinais são para que nós venhamos a crer. Isso, igreja. E crendo, tenham a vida eterna. Nisso resume todo o propósito do Evangelho de João. E nesta manhã, nós vamos ler João 2, do capítulo 1, do versículo 1 ao 11. João 1, de 1 a 11. E a palavra fala assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isto? Ainda não chegou a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para a purificação, e cada um cabia cerca de 100 litros. Disse-lhe Jesus: encham de água esses potes. Eles encheram totalmente. Então lhes disse: agora tire um pouco e leve ao responsável pela festa. Eles fizeram isso. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, e ele não sabia de onde vinha o vinho, pois os serventes que o haviam tirado, sim, esses, sabiam, chamou ao noivo. Ele disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus iniciou os seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém? Nesse trecho da palavra, nós vemos que Jesus estava iniciando aqui os seus milagres. É interessante que o texto ele começa dizendo que após 3 dias, qual que é essa referência na verdade? Quando nós lemos no capítulo 1, nós vemos Jesus encontrando ali com Felipe, encontrando com Natanael, Felipe naquela emoção de ter tido um encontro com Jesus, de ter tido aquela revelação de Jesus. Felipe chega todo eufórico para Natanael e fala: eu encontrei o Messias, eu encontrei o Mestre. Normalmente como nós fazemos também quando
estamos querendo testemunhar de Jesus para outras pessoas, porém Natanael é aquele cético que diz assim, de Nazaré pode vir alguma coisa boa? É nesse contexto que esse capítulo começa, quando a palavra fala, após 3 dias, a referência é 3 dias do encontro de Jesus com Natanael. E por que João fez essa questão de frisar isso? Provavelmente porque Natanael era dessa cidade. Natanael era natural da cidade de Caná. Caná, que ficava aproximadamente 13 quilômetros da cidade de Jerusalém. Algumas versões colocam como 6, porém os estudos arqueológicos mais recentes colocam essa cidade um pouco mais distante, 13 quilômetros de Jerusalém. E no versículo 1 nós já começamos a ter uma série de ensinamentos da palavra do Senhor. E o tema que eu escolhi para a nossa reflexão nesta manhã é: estar com Jesus é transformador. Estar com Jesus é transformador. Nós vimos que a obra de Deus nos detalhes. O texto ele começa falando que Jesus foi convidado para um casamento. E aqui nós vemos já um ensinamento de Jesus que nos mostra aqui a importância que ele dá ao casamento, a importância que ele dá aos relacionamentos. Jesus, imagina que ele estava iniciando o seu ministério e ele recebe um convite para estar num casamento. O texto fala que a sua mãe estava ali. Provavelmente, Maria, a família, ela deveria ser conhecida desta família e que estava ministrando o casamento. E Jesus, ele é ali convidado para estar no casamento. Ele é convidado e aceita o convite. Isso mostra a importância que Jesus dá para o casamento. O local aonde ele escolheu a iniciar os seus sinais foi justamente num casamento. Foi justamente num relacionamento de pessoas. E aí nós vemos a importância de estar com Jesus. Estar com Jesus foi algo decisivo para este casamento. Estar com Jesus foi algo transformador para todos os eventos que nós vamos ver na sequência. Estar com Jesus foi algo que transformou a minha vida. Eu creio que estar com Jesus é algo que tem transformado a vida de cada um de vocês. É a presença de Jesus, como nós cantamos aqui, é aquilo que pode transformar, aquilo que pode mudar situações. Por quê? Nós nunca sabemos a hora em que vamos passar por adversidades. Nós nunca sabemos a hora que vamos ter uma situação difícil. Agora mesmo nós acabamos de receber uma informação que a nossa irmã e a sua família está passando por um momento difícil. Eu imagino que cada um de nós já tivemos essa experiência. Igual estávamos aqui, a palavra fala que eles estavam no momento de festa. Eles estavam no momento de celebração. Com certeza já haviam muitos preparativos, muita expectativa para aquele momento. Um casamento na cultura judaica, ele não era
ele demorava praticamente uma semana. Essa festa, quando nós vemos aqui, era uma festa de aproximadamente 7 dias. Muito tinha sido sonhado. Os noivos, com certeza, há muito tempo estavam sonhando por esse momento. Estava tudo bem, como acontece muitas vezes na minha e na sua vida. Às vezes começamos um dia bem, uma série de expectativas, fazemos uma série de planejamentos e, de repente, um telefonema pode mudar totalmente o curso daquele dia. Às vezes, uma informação igual essa que nós recebemos, às vezes é um laudo médico, um diagnóstico. Sempre existe a possibilidade de vir uma adversidade. Jesus nos alertou em João, próprio Evangelho de João, que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós teríamos que ter bom ânimo, que ele venceu o mundo. E é isso que estava acontecendo nesse momento. Quando nós entramos no versículo 3, a palavra fala: e tendo acabado o vinho. Tudo estava bem, tudo estava certo, mas de repente acabou o vinho. Quando nós lemos, parece ser algo assim, né? Nós muitas vezes não entendemos a dimensão que era isso, numa leitura muito rápida. Mas acabar o vinho ali tinha um reflexo muito grande. Primeiro porque, eu já falei, a duração da festa, mas isso era só um detalhe. Na verdade, o vinho ali, ele, naquela cultura, na cultura judaica, nós vemos isso até pela palavra, o vinho, muitas vezes, ele é um sinal de alegria, de celebração. Acabar o vinho, para aquela família, para aqueles que estavam hospedando, né, aquela festa, era um sinal de desonra. Aquilo poderia trazer uma série de problemas para aquele casal. Acabar o vinho, naquela época, era considerado uma falta grave. Era algo que nós, na nossa cultura, nós não temos, muitas vezes, condições de mencionar. Mas era algo muito grave. Da mesma forma que hoje, o acabar o vinho, ou quando recebemos alguma informação, pode significar também acabar a alegria. Pode significar enfrentar situações difíceis. Acabar o vinho pode significar preocupações. Acabar o vinho pode significar problemas de relacionamento. Com certeza, naquela época, aquela família ia ter problemas de relacionamentos da família do esposo, do noivo, com a noiva, porque ele era um sinal de desonra para a família da noiva. Acabar o vinho pode ser passar por uma humilhação, ser desonrado. Tudo isso estava em jogo nesse momento, naquela situação diante daqueles casamentos. Vocês conseguem ter ideia da situação? Eu gostaria que nós entendêssemos isso. Todos em festas, todos celebrando, todos com grande expectativa. Mas o vinho acabou. E aí vem uma outra lição nesse próprio versículo. Quem estava presente ali? A mãe de Jesus. E a palavra fala que
A mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. E aí, nós temos uma outra lição que nós podemos aprender aqui. A importância de nós conhecermos Jesus. A importância de sabermos quem ele era. Maria conhecia. Maria, ela conhecia que aquele que foi o fruto do seu ventre era Jesus. Era o Filho de Deus. Como é importante isso, porque nesse momento isso foi decisivo para toda a sequência do texto também. Provavelmente Maria tinha ouvido que acabou o vinho, ou o vinho estava acabando. Provavelmente ela estava até ajudando ali. Mas Maria, a mãe de Jesus, ela sabia quem poderia agir naquela situação. E Maria apresenta a Jesus aquela situação. Meus irmãos, isso aqui é muito importante. Maria sabia que Cristo, Jesus, era o Filho de Deus. Maria sabia que ele era poderoso. Maria sabia que ele poderia agir. Se ela não soubesse, que ela não tivesse essa expectativa, ela não levava essa demanda para ele. Mas ela sabia. Isso faz toda a diferença nas nossas vidas. Nós precisamos estar com Jesus, mas muitos estavam com Jesus naquela festa. Porém, Maria sabia de intimidade quem ele era. Nós precisamos, como Jó diz, não saber dele de ouvir falar, mas saber contigo estar. De um relacionamento profundo, sabendo que ele é Deus, que ele pode. E foi nesse propósito que Maria esteve diante do Senhor. E aí muitas vezes nós precisamos refletir como tem sido a nossa atitude diante das dificuldades. Maria teve uma atitude. Diante da falta do vinho, ela soube a quem ela poderia recorrer. E nós, como nós temos agido? Temos tomado a mesma atitude que Maria? Como nós temos agido diante de situações que nos deparamos na nossa vida pessoal, diante de situações que nós deparamos na família, diante de situações que nós deparamos na igreja, diante de situações que nós deparamos na sociedade? Qual tem sido a nossa atitude? O texto aqui fala de Maria, da sua atitude, uma atitude de compaixão. É interessante que, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos a compaixão que Maria teve diante de toda aquela situação. Ela era convidada também. Os reflexos iriam cair nos noivos, nos pais dos noivos. Mas Maria teve uma atitude de compaixão. Pode ser, o texto não fala, e aí sou eu que estou especulando, mas pode ser que alguns ali também ficaram, que o vinho tinha acabado, e ficaram, ó, rapaz, né? Acabou o vinho, né? Vamos embora. Maria teve uma atitude totalmente contrária. Ela se compadeceu diante daquela situação. Ela buscou aquele que poderia resolver essa situação. Isso fala muito conosco, meus irmãos. Nós precisamos ter essa atitude.
diante das dificuldades que nós vemos, nós podemos ter duas atitudes: ou de amor, compaixão, misericórdia, ou se colocar como muitos, ao invés de ajudar na solução do problema, acabam também sendo parte do problema. Maria tomou uma atitude totalmente contrária. E o texto segue no versículo 4. É um versículo que, normalmente, quando nós lemos, nós chocamos com esse versículo, com a forma com que Jesus ele responde a Maria. Nós sabemos que era sua mãe, o texto fala que era sua mãe, e na versão da Revista Atualizada, o texto coloca assim: disse-lhe Jesus. Não, Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo, ainda não chegou a minha hora. É um texto que choca, não sei se quando vocês, né? Maria só estava tentando ajudar, Maria vai até Jesus. E quando nós vemos esse vocativo, mulher, isso para nós, pelo menos para mim, choca. Eu não sei se para você choca também. Mas aqui nós temos algumas questões a serem analisadas. Primeiro, a tradução desta palavra, que nas nossas Bíblias normalmente está como mulher, ela não seria, digamos, a melhor tradução das línguas originais. Naquela época, esse termo que Jesus usava era uma palavra muito respeitosa. A versão NAA que eu estou usando ultimamente como leitura devocional, ela coloca senhora. Existem outras versões que tentam buscar outras formas, mas nós não temos uma palavra tão respeitosa quanto essa que estava no original. Então, primeiro, nós não vemos Jesus agindo com Maria de forma desrespeitosa nesse texto. Segundo, nós chocamos porque Jesus não a chama de mãe. Alguns estudiosos dizem que Jesus estava querendo mostrar nesse momento para Maria que ele já havia iniciado a sua missão. Ele já tinha iniciado o propósito no qual ele tinha vindo. E por isso que ele coloca, né, não a chama de mãe, mas de senhora, mostrando que ele seria o Senhor. O texto também mostra que Jesus, ele coloca o que tenho eu contigo, na tradução da NAA, ele diz assim: por que a senhora está me dizendo isto? Né? É uma tradição que se torna um pouco mais suave. Ainda não chegou a minha hora. Por quê? Na verdade, nós temos que entender aqui que Jesus ele veio para cumprir o propósito do Pai. Tudo aquilo que estava no propósito do Pai era o seu objetivo. Isso é só um detalhe desse capítulo que, quando nós fazemos essa leitura, muitas vezes nos choca. Mas Maria, por conhecer Jesus, mesmo tendo essa resposta que para nós muitas vezes seria uma resposta áspera, ou muitas vezes a resposta que nós não esperaríamos, eu diria que se fosse muitas vezes com alguns crentes, não daqui da nossa igreja, né, mas alguns crentes mimimi que eu vejo em alguns lugares, quando tem uma palavra que choca, uma palavra áspera, já viram as costas e não quero, abandonam Jesus, não quero saber mais dele. Mas Maria sabia quem ele era. E o texto, o que o texto fala no versículo 5? Então, ela falou aos serventes: façam tudo o que ele
vos mandar. Façam tudo o que ele... Maria sabia que ele poderia fazer. Maria sabia que ele iria fazer. Como isso é importante. Quando nós sabemos quem ele é, e mais do que saber, quando é importante que nós cremos que ele pode fazer. Porque quando nós temos essas duas convicções, nós não ficamos presos a situações, nós não ficamos presos aos nossos sentimentos, mas nós sabemos que independente daquilo que está acontecendo, ele pode fazer. E foi essa convicção que Maria teve, e por isso que ela sai da presença de Jesus e ela diz para eles: façam tudo o que eles vos mandar. E no versículo 4 nós continuamos tendo um outro aprendizado. Só recapitulando, a primeira lição que nós temos é a importância de estarmos com Jesus. A segunda, a importância de nós conhecermos realmente Ele. E aqui vem mais um aprendizado. A importância de obedecer Jesus. A importância de nós obedecermos às suas ordens. Se você quer ver os sinais, meus irmãos, obedeça. É a partir da nossa obediência que nós começamos a ver sinais que o Senhor continua realizando. E no versículo 6, a palavra fala que estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para a purificação, e cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhe disse aos serventes: encham esses potes. E eles encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Imagina a situação. Você consegue perceber? Eles estavam numa festa, de repente surge uma crise na festa, os serventes aqui, né, vamos entender que eram os garçons. O texto coloca no versículo 6 que ali, existiam 6 potes de pedra. Esses potes de pedra, eles eram usados, como o texto mesmo nos diz, eles eram usados para a purificação, porque o judeu, antes de comer, ele tinha o ritual de lavar as mãos para se purificar, e a partir daí eles participavam das refeições. E Jesus chama os garçons, e manda eles encher os potes de pedra de água. Hoje, para nós, seria até mais fácil. Liga a mangueira lá, ô Márcio, liga a mangueira lá, né? Mas naquela época não era assim mesmo. Naquela época eles tinham que tirar a água do poço. O volume aproximadamente desses 6 potes eram 700 litros. Imagina, né, os serventes, diante daquela situação, indo tirar água do poço para encher os potes. Qual seria a sua atitude nesse momento? Se coloca na situação. Agora vamos pensar nas nossas atitudes. Quantas vezes, diante de uma situação, diante de uma crise,
Deus nos manda a fazer algo e nós relutamos. Nós não entendemos o que tem a ver eu encher esses potes de água com a crise que está passando. Para você, o que tem a ver isso que Deus está me falando, o momento que eu estou vivendo? Muitas vezes nós não entendemos. Existe um louvor que diz que tudo coopera, né? Muitas vezes nós não entendemos. Mesmo assim, nós precisamos confiar. Se é palavra de Deus, precisamos obedecer. Porque Deus tem um propósito. Quando Deus dá uma ordem, quando Deus nos manda fazer algo, Ele tem um propósito. Às vezes nós agimos como Abraão. Diante de uma dificuldade, nós queremos dar um jeitinho na situação. Não, a palavra para nós nessa manhã é: mesmo que você não esteja entendendo, obedeça. Obedeça a palavra de Deus. E daí nós seguimos para o versículo 9, na qual fala que os garçons haviam enchido os tanques, eles haviam levado ali a água enchido totalmente. Jesus pede para que eles peguem aquilo e levem para o responsável pela festa. E a palavra nos diz assim: eles o fizeram quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho e não sabia de onde tinha vindo o vinho, por mais que os serventes que o haviam tirado a água o soubessem. E aqui nós vemos o poder de Deus agindo. A palavra fala que Jesus transformou aquela água em vinho. Da mesma forma que Ele pode fazer hoje com as nossas vidas. Muitas vezes nós ficamos presos nas situações, nós não vemos saída, não conseguimos ver saída, olhamos para o lado e nos comportamos como aquela viúva em 2 Reis, e o profeta chega para ela e fala: o que você tem? E ela envolta a situação, presa ali, não tenho nada. E você muitas vezes também olha para a situação que você está passando, para o dilema que você está vivendo e fala: eu não tenho nada. Mas aqui o texto nos mostra que Deus, Ele pode usar aquilo que nós temos. Ele pode transformar aquilo que nós não acreditamos em algo que seja a solução do problema. E Jesus fez justamente isso. Nós temos que crer também que o nosso Deus é o Deus criador de todas as coisas. E quando João começa esse evangelho, ele fala que tudo foi feito por ele e para ele. Tudo foi feito por intermédio dele. E quando Deus criou a partir do nada. Ou seja, o nosso Deus é um Deus que, além de poder criar, transformar, Ele pode criar. E nisso que nós temos que nos apegar, porque não ficarmos olhando simplesmente para a situação. A situação, muitas vezes, elas querem nos oprimir. As situações, muitas vezes, elas nos desviam da nossa fé. Elas nos desviam da nossa confiança em Deus.
Nós temos que aprender que Ele pode. Independente da situação que você esteja vivendo hoje, ou independente da situação que alguém que você conheça possa estar vivendo hoje, como nós vimos, Maria levou uma demanda a Jesus, mas não era a demanda dela. Nós temos que crer que Deus pode. Deus pode transformar a água em vinho. Ele não simplesmente pode, pelo texto nós vimos que ele fez algo mais. O vinho que ele proporcionou era um vinho muito melhor. Era um vinho muito melhor. Ou seja, ele pode fazer aquilo que nós precisamos, mas ele pode fazer ainda muito mais do que nós precisamos. O nosso papel é crer, o nosso papel é confiar. Quais as lições que esse texto nos mostra? A importância de estarmos na presença do Senhor. A importância de conhecermos realmente quem é o Senhor. A importância de obedecermos. E indo para o final, nós vamos ver a importância que nós temos de caminhar com o Senhor. O texto fala no versículo 11: assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Tudo que Deus faz tem um único propósito: manifestar a sua glória. Tudo que Deus faz tem um único propósito: manifestar a sua glória. Mas o texto fala que esses sinais levaram a Jesus, levaram aos discípulos a crer nele. Não eram discípulos? Como e os seus discípulos creram nele? Com certeza eles já haviam crido, né? Com certeza. Isso nos mostra que a nossa caminhada na presença do Senhor ela é progressiva. A nossa caminhada ela é progressiva e a nossa fé ela vai aumentando a partir das experiências, dos sinais que o Senhor vai fazendo, nós vamos presenciando e por isso nós temos a importância da caminhada. Jesus, ele não afasta de si nenhum dos seus discípulos. Por mais dúbia que seja a nossa fé, nós sempre temos a oportunidade de estarmos na sua presença, a oportunidade de estarmos com ele. E esse texto, ele nos mostra que nós podemos ter 3 grupos de pessoas Nós temos aquele grupo que se enquadra entre Maria e os discípulos. Quem são esses? Nós vamos analisarmos hoje. São aqueles que estão na presença do Senhor, aqueles que têm um contato íntimo com Ele, de caminhar com Ele, aqueles que creem no seu poder, aqueles que estão agindo com compaixão nesse mundo, agindo obedecendo ao Senhor.
Esse é um grupo de pessoas. Nós podemos entender também que existem aqueles que estavam na festa, mas que ainda não conheciam o Senhor, mas ficaram sabendo do milagre que ele efetuou. E para todos esses, o Senhor faz um convite, né? Vinde a mim, venha estar comigo. Aqueles que ainda não conheciam e aqueles que ainda já estavam caminhando contigo. Mas existe um outro grupo também, um grupo daqueles que estavam na festa, acabou o vinho. O vinho, como eu disse, significava alegria, mas se contentaram a ficar somente com a água. A água, naquele contexto, significava algo mecânico, um ritual, uma religiosidade. E Jesus é aquele que veio transformar a água, representada por aquela religiosidade, representado pelaquela cerimonial da lei judaica, representada pelos nossos dias, uma vida religiosa, uma vida sem alegria. Jesus veio transformar isso no vinho novo. Vinho novo que significa o Evangelho. O Evangelho que traz alegria, o Evangelho que traz transformação, o Evangelho que nos leva para a vida eterna. Toda essa transformação, toda essa experiência, ela somente aconteceu pelo fato de estar com Jesus. E o convite nessa manhã, tanto para mim como para você, é: esteja com Ele. Continua caminhando com Ele. Continua como sexta-feira nós recebemos, eu e a Sandra recebemos uma ligação de uma sobrinha da Sandra, na qual o pai dela ia passar por uma cirurgia à tarde, na sexta-feira, e ela ligou para a Sandra e falou assim: gostaria de pedir para você, para o William, para as meninas, a estarem orando pelo meu pai, porque vocês andam grudadinho nele. Vocês são brothers de Jesus. Nós precisamos ter essa experiência, andar grudadinho nele. Porque quando vier a adversidade, quando vier a situação difícil, e eu não sei se você está vivendo por ela hoje, pode ser que esteja vivendo, ou você saiba alguém que esteja vivendo, o fato de você estar grudadinho nele, você ser brother dele, você estar com ele, faz toda a diferença. Na sexta-feira mesmo nós paramos, Jesus estava ali conosco, já passamos a mensagem para ele. É isso que Deus espera de nós. Porque estar com Jesus é transformador. Estar com Jesus é transformador. E Ele quer transformar nesta manhã. Ele quer transformar as situações que nós estamos vivendo. Ele quer transformar o nosso coração. Ele quer transformar a situação ao nosso redor. Só basta nós crermos. Só basta nós crermos. Amém?
Gostaria de estar orando. Se você nessa manhã tem passado por uma situação na qual você não tem visto ainda a solução, muitas vezes o nosso tempo não é o tempo de Deus. Jesus disse para Maria: a minha hora não chegou, porque Ele age no tempo dEle, Ele age segundo os propósitos dEle. Mas se você tem passado por alguma luta, eu gostaria de estar orando com você nesta manhã. Eu gostaria que, inicialmente, você começasse a colocar isso na presença do Senhor. Nesse evento que nós relatamos aqui, Maria foi aquela que intercedeu diante daquela situação. Pode ser que Deus nessa manhã está te colocando como intercessor sobre alguma causa. Coloque esta causa agora diante de Deus. Nós não precisamos levar para Deus a solução, nós temos que levar para Ele a situação. Maria não chegou para Jesus e deu uma solução, não. Ela simplesmente apresentou a situação para Ele. Se você sabe alguém que está passando por alguma situação, haja como ela, haja com compaixão, apresente agora na presença de Deus. Mas pode ser que essa pessoa seja você. E lembre-se que nós também temos um intercessor. O Espírito Santo, Ele é o nosso intercessor. É Ele que leva as nossas demandas ao Pai. E Ele está fazendo isso nesta manhã. Simplesmente creia. Simplesmente creia que Ele é o Filho de Deus. Ele é poderoso. Ele pode trazer a situação no local onde menos você imagina. Mas Ele pode. Pai amado, louvado seja o Teu santo nome. Nós nos colocamos em total submissão ao Senhor nesta manhã, Paizinho, em total reverência ao Senhor, sabendo que Tu és Senhor, que Tu és Deus, que Tu pode todas as coisas. Senhor, perdoa, porque muitas vezes somos fracos, somos limitados, ó Deus, muitas vezes a nossa fé ela atrapalha, Deus, contemplarmos os sinais que o Senhor está fazendo no nosso meio, a contemplarmos a Tua graça, misericórdia, a contemplarmos o Teu poder. Senhor, nos perdoa, Deus. Ajuda-nos na nossa limitação, ajuda-nos na nossa pouca fé, mas nós queremos declarar que nós cremos no Senhor. Nós queremos declarar que o Senhor é o nosso Deus. Ó Pai, e sobre a Tua palavra eu peço nesta manhã, Senhor. Abençoa cada vida, cada coração. Senhor, Tu conheces a demanda de cada um, a dificuldade, aquilo que temos passado nesses dias. E nós entregamos a Ti. Colocamos na Tua presença. E desde já queremos Te louvar. Porque nós não sabemos o que o Senhor há de fazer. Mas sabemos que o Senhor fará. Porque o Senhor sempre age em favor dos Seus filhos. Os Seus planos são sempre os melhores, ó Deus. Por isso nós queremos continuar confiando. Obrigado por esse tempo, obrigado por esse tempo de culto, ó Deus.
Louvado seja o teu santo nome. Amém, meus irmãos. Louvado seja Deus. Lembrando que no dia 3, o nosso culto será a partir das 10 horas, então vamos estar propagando isso. Eu gostaria de pedir para o pastor Alexandre nos despedir, abençoando a igreja. Vamos ficar em pé? Senhor, nós agradecemos pela